Ela é uma mulher de bom coração, apaixonada por um homem que se diverte. Ela o ama apesar de seus hábitos perniciosos que não entende. Good-hearted woman. Eu não sei como ela faz tudo isso. Ficaria louca se tivesse que lutar contra o que ela luta. Sabe, nunca ouvi ela reclamar. Por que ela suporta pacientemente a situação? Afinal, o que ela vê nele? Poderia conseguir algo bem melhor. As pessoas tendem a dizer esse tipo de coisa sobre uma mulher que ama demais, ao observarem o que seria um esforço nobre de melhorar uma situação frustrante. Mas normalmente encontram-se em suas experiências de infância indícios que explicam o mistério de sua ligação fracassada. A maioria de nós cresce desempenhando os papéis que adotamos em nossa família de origem. Para muitas mulheres que amam demais, aqueles papéis frequentemente significavam que negavam suas próprias necessidades, enquanto tentavam satisfazer a de outros membros da família. Talvez fomos forçadas pelas circunstâncias a crescer rápido demais, assumindo prematuramente responsabilidades de adultos, porque nossa mãe ou nosso pai estava doente física ou psicologicamente e não podia desempenhar as funções paternas apropriadas. Ou talvez um de nossos pais ficou ausente devido à morte ou divórcio, e tentamos preencher essa ausência, ajudando a cuidar de nossos irmãos e do outro pai. Talvez nos tornamos a dona de casa enquanto nossa própria mãe trabalhava para sustentar a família. Ou ainda podemos ter vivido com ambos os pais, mas porque um deles estava zangado, frustrado, infeliz e o outro não respondia em apoio, vimos-nos no papel de confidente, tendo de ouvir detalhes do relacionamento escabrosos demais para suportarmos emocionalmente. Ouvimos porque tínhamos medo das consequências para o pai sofredor se não ouvíssemos, e medo de perder o amor se fracassássemos em desempenhar o papel que nos for atribuído. Dessa forma, não nos protegemos, e nossos pais também não, porque eles precisavam nos ver como sendo mais fortes que eles. Apesar de sermos imaturos demais para a responsabilidade, no final nós é que os protegemos. E quando isso aconteceu, aprendemos bem cedo, mas muito bem, como cuidar de qualquer pessoa, menos de nós mesmas. Nossas necessidades de amor, atenção, cuidado e segurança permaneceram insatisfeitas enquanto fingíamos ser mais poderosas e menos medrosas, mais crescidas e menos carentes do que realmente nos sentíamos. E, ao aprendermos a negar nosso próprio desejo de ser cuidadas, crescemos procurando mais oportunidades de fazer o que sabíamos tão bem, preocuparmos-nos com os desejos e exigências de outras pessoas, ao invés de reconhecermos nossos próprios medos, nossa dor e nossas necessidades insatisfeitas. Fingimos por tanto tempo sermos crescidos, pedindo tão pouco e fazendo tanto, que agora parece tarde demais para ser a nossa vez. Então ajudamos e esperamos que nosso medo se vá e que nossa recompensa seja o amor. A história de Melanie é um caso desse tipo, um exemplo de como crescer rápido demais com muitas responsabilidades, nesse caso preenchendo a ausência de um pai, pode criar uma compulsão a cuidados. No dia em que nos conhecemos, logo após uma palestra que eu dera a um grupo de alunos de enfermagem, não pude deixar de notar seu rosto cheio de contrastes. O nariz pequeno e empinado, todo salpicado de sardas, as bochechas com covinhas profundas, a pele leitosa, davam a ela um ar atrativamente travesso. Aquelas características vivas pareciam fora de lugar no mesmo semblante que apresentava círculos tão escuros abaixo dos olhos claros, acinzentados. Debaixo de uma boina de ondas escuras avermelhadas, ela parecia um doente, pálido e cansado. Ela esperara num canto enquanto eu falava demoradamente com cada um dos 6 alunos de enfermagem que se juntaram atrás de mim quando terminei a palestra. Como acontecia frequentemente, toda vez que falava sobre o assunto doença familiar do alcoolismo, vários alunos queriam discutir problemas muito pessoais para o período normal de papo do tipo pergunta-resposta que se seguia à minha apresentação. Quando o último de seus colegas se foi, Melanie pediu licença para uma parada momentânea e então apresentou-se, tomando minha mão cordialmente e de maneira firme para a pessoa miúda e delicada que era. Ela esperara tanto e tão pacientemente para falar comigo que, apesar da autoconfiança aparente, percebi a intensidade com que minha palestra matutina tocara seus sentimentos.
Para dar a ela a oportunidade de falar bastante, convidei-a a caminhar comigo pelo campus da universidade. Enquanto eu juntava meus pertences e deixava a sala de palestras, ela falou sociavelmente, mas quando fomos para fora, na tarde cinzenta de novembro, ela ficou reflexiva, quieta. Andamos por um caminho deserto, e o único som era o estalido de pólvora das folhas secas de plátano, frágeis debaixo de nossos pés. Melanie parou de andar para arrastar os pés sobre um grupo de formas estelares destroçadas, com suas pontas enrolando-se por cima como estrelas do mar secas, deixando exposto o interior pálido. Após alguns instantes, disse meigamente: Minha mãe não era alcoólatra, mas da forma como você descreveu hoje a influência dessa doença sobre a família, ela poderia também ter sido alcoólatra. Ela era mentalmente doente, louca realmente, e no final a doença a matou. Ela sofria de depressões agudas, foi para o hospital várias vezes e algumas delas ficou lá por muito tempo. As drogas que utilizavam para curá-la pareciam apenas piorar seu estado. Ao invés de ser uma mulher louca viva, ela transformou-se numa mulher louca parada. Mas mesmo com as drogas deixando-a zonza, ela finalmente conseguiu fazer uma de suas tentativas de suicídio. Embora procurássemos nunca deixá-la sozinha, naquele dia todos nós tínhamos saído para lugares diferentes só por alguns momentos. Ela enforcou-se na garagem. Meu pai a encontrou. Melanie meneou a cabeça rapidamente, desfazendo as lembranças obscuras que se juntavam em sua mente, e continuou. Eu ouvi dizer que poderia me identificar com o que seria dito essa manhã, mas você disse em sua palestra que filhos de alcoólatras ou crianças provindas de outros lares desajustados como os nossos escolhiam com muita frequência parceiros alcoólatras ou viciados em drogas. E isso não é verdade quanto a Sean. Graças a Deus ele não liga para bebida ou entorpecentes, mas temos outros problemas. Ela desviou o olhar, erguendo o queixo. Normalmente consigo lidar com qualquer coisa, mas isso está começando a acabar comigo. Estou ficando sem mantimento, sem dinheiro e sem tempo. Apenas isso. Falou dessa forma, como se fizesse graça, para se reagir divertidamente e não se levar a sério. Eu tive que estimulá-la a dar mais detalhes, e ela respondeu de forma prosaica. Sean foi embora novamente. Temos 3 crianças. Suzy, de 6 anos, Jimmy, de 4, e Peter, de 2 anos e meio. Trabalho meio expediente como sacristã. Estou tentando tirar diploma na escola de enfermagem e tento manter tudo calmo em casa. Sean normalmente toma conta das crianças quando não está na escola de belas artes ou quando não vai embora. Nós nos casamos há 7 anos. Acabara de sair do colégio e estava com 17 anos. Sean tinha 24. Fazia alguns bicos como ator e frequentava a escola em meio período. Ele dividia um apartamento com 3 amigos. Eu costumava ir para lá aos domingos e preparar para eles grandes banquetes. Era sua namorada de domingo à noite. Às sextas e sábados ele trabalhava numa peça ou ficava com outra pessoa. De qualquer forma, todos me amavam naquele apartamento. Os pratos que eu preparava eram as melhores coisas que aconteciam a eles na semana. Eles costumavam atormentar Sean, dizendo que ele tinha que se casar comigo e deixar-me cuidar dele. Acho que ele gostou da ideia, porque foi o que ele fez. Pediu-me em casamento e eu disse que sim, obviamente. Eu estava emocionada. Ele era tão bonito. Veja, ela abriu a bolsa e tirou uma carteirinha plastificada de fotografias. A primeira era a de Sean, olhos escuros, as formas do rosto bem delineadas e o queixo com uma covinha profunda combinando com o rosto meditativamente bonito. Era a versão do tamanho de uma carteira, do que parecia uma fotografia tirada para a pasta de um ator ou modelo fotográfico. Perguntei se era o caso, e Melanie confirmou, dando o nome de um fotógrafo muito conhecido que fizera o trabalho. Eu observei. Ele parece o próprio Heathcliff, personagem do livro Morro dos Ventos Uivantes. E ela fez um sinal afirmativo com a cabeça, orgulhosa. Olhamos juntas as outras fotos, que mostravam 3 crianças em vários estágios de desenvolvimento, engatinhando, dando os primeiros passos, apagando velhinhas de aniversário, esperando ver uma foto de Sean menos posada. Comentei que ele não estava em nenhuma das fotos com as crianças. Não, ele sempre tira as fotos.
Ele tem um bom conhecimento de fotografia, como também de representação e arte em geral. Ele trabalha em alguns desses campos agora? Perguntei a Melanie. Bem, não. Sua mãe lhe mandou dinheiro e assim ele foi para Nova York de novo, para ver que oportunidades pode ter lá. Dada sua lealdade a Sean, esperava que Melanie se mostrasse esperançosa por causa daquela corrida a Nova York. Uma vez que isso não acontecia, insisti nos motivos e ouvi os primeiros sinais de queixa. O problema não é o nosso casamento, é a mãe dele. Ela continua mandando dinheiro para ele. Todas as vezes que ele está perto de ajeitar-se conosco ou fixar-se no emprego para variar, ela manda um cheque e ele se vai. Ela não consegue dizer não a ele. Se ao menos parasse de lhe mandar dinheiro, ficaríamos bem. O que acontecerá se ela nunca parar? As lágrimas apareceram no rosto de Melanie. Então, Sean terá que se modificar. Farei com que ele veja como está nos machucando. Ele terá que recusar o dinheiro quando ela lhe oferecer. Isso não parece provável, pelo que você me diz. Sua voz se ergueu e ficou mais determinada. Ela não vai destruir tudo. Ele mudara. Melanie topou com uma folha especialmente grande e chutou-a à sua frente, despedaçando-a. Esperei por alguns momentos e então perguntei: há algo mais? Ainda chutando as folhas, Melanie respondeu: ele tem ido a Nova York muitas vezes e há uma pessoa que ele vê quando está lá. Outra mulher? Perguntei, e Melanie desviou o olhar conforme fez um gesto afirmativo com a cabeça. Há quanto tempo ele está envolvido? Na verdade, há anos. Começou com a minha primeira gravidez. Eu quase não o culpei. Eu estava tão doente, acabada, e ele estava tão longe. Surpreendentemente, Melanie assumiu a culpa pela infidelidade de Sean, como também o peso de sustentar a ele e as crianças, enquanto ele se metia com as carreiras variadas. Perguntei se alguma vez já pensara em divórcio. De fato, nós realmente nos separamos certa vez. É bobagem falar assim, pois estamos separados todo o tempo, saindo como ele sai, mas certa vez disse que queria separação, mais para dar-lhe uma lição, e dessa forma ficamos afastados por quase 6 meses. Ele ainda me telefonava, e eu mandava dinheiro quando ele precisava, enquanto esperava por uma oportunidade, até que a chance se perdia. Mas na maioria das vezes éramos cada um por si. Eu até conheci 2 outros homens. Melanie surpreendia-se que outros homens estivessem interessados nela. Disse intrigada. Os 2 eram bons com as crianças e ambos queriam ajudar-me com os problemas de casa, consertando o que precisava de reparo e até me comprando coisinhas de que eu precisava. Foi muito bom ser tratada daquela forma, mas de minha parte nunca houve algum sentimento mais profundo. Jamais conseguiria sentir algo como a atração que ainda sentia por Sean. Assim, acabei voltando para ele. Sorriu maliciosamente. E tive que explicar a ele por que as coisas em casa estavam em tão perfeito estado. Estávamos na metade do caminho e eu queria saber mais a respeito da infância de Melanie para entender as experiências que a prepararam para a opressão de sua situação atual. Quando você pensa em si mesma quando criança, o que você vê? Perguntei. Seu olhar divagou um certo tempo, depois ela começou a contar. É engraçado. Vejo-me com meu avental em cima de um banquinho na frente do fogão, mexendo um caldeirão. Eu era a filha do meio, entre 5 e tinha 14 anos quando minha mãe morreu, mas comecei a cozinhar e limpar muito antes disso, porque ela andava muito doente. Após algum tempo, ela nunca mais saiu do quarto do fundo. Meus 2 irmãos mais velhos arrumaram um emprego após saírem da escola para nos ajudar, e eu me transformei em mãe de todos. Minhas 2 irmãs eram 3 e 5 anos mais novas que eu. Assim, era meu dever fazer quase tudo em casa. Mas conseguimos nos arranjar. Papai trabalhava e fazia as compras. Eu cozinhava e limpava. Fazíamos tudo o que podíamos. O dinheiro era sempre escasso, mas conseguíamos fazer com que desse. Papai trabalhava intensamente, com frequência em 2 empregos. Dessa forma, ficava fora de casa a maior parte do tempo. Acho que ficava fora em parte porque precisava e em parte para evitar minha mãe. Todos nós evitávamos mamãe tanto quanto possível. Ela era uma pessoa muito difícil. Meu pai casou-se novamente quando eu estava no colegial. Imediatamente, as coisas tornaram-se mais fáceis, pois sua nova esposa também trabalhava e tinha uma filha da mesma idade da minha irmã mais jovem, que na época tinha 12 anos. Tudo se combinava.
Dinheiro não era mais um grande problema. Papai estava muito mais feliz e realmente, pela primeira vez, tínhamos o suficiente para as necessidades básicas. O que você sentiu com a morte de sua mãe? A pessoa que morreu já não era mais minha mãe há muitos anos. Era outra pessoa, alguém que dormia ou gritava e criava problemas. Eu me lembro dela quando ela ainda era minha mãe, mas vagamente. Tenho que retornar bastante no tempo para me lembrar de uma pessoa que era meiga e doce, que costumava cantar enquanto trabalhava ou brincava conosco. Sabe, ela era irlandesa e cantava canções melancólicas. De qualquer forma, acho que ficamos aliviados quando finalmente ela morreu. Mas eu me senti culpada também, porque achava que, se talvez eu a tivesse entendido melhor ou me importado mais, ela não teria ficado tão doente. Procuro evitar de pensar nisso. Estávamos nos aproximando do local aonde eu me dirigia e, nos poucos momentos que nos restavam, esperava ajudar Melanie a perceber, ao menos vagamente, a origem de seus problemas no presente. Você percebe alguma semelhança entre sua vida quando criança e agora? Perguntei. Ela deu uma risada um pouco forçada. Mais do que nunca. Vejo como ainda estou esperando que Sean venha para casa, exatamente como esperava por meu pai quando ele sumia, e percebo que nunca culpo Sean pelo que ele está fazendo, porque misturo em minha cabeça suas saídas de casa com as saídas do meu pai para poder cuidar de todos nós. Sei que são coisas diferentes e mesmo assim sinto-me igual, como se eu devesse me esforçar para melhorar as coisas. Ela fez uma pausa e prosseguiu. Ah, eu ainda sou a corajosa menina Melanie, não deixando as coisas desabarem, mexendo o caldeirão no fogão, cuidando das crianças. Suas alvas bochechas ficaram rosadas com o choque da percepção. Então é verdade o que você disse na palestra a respeito de crianças como eu fui. Nós realmente encontramos pessoas com quem podemos desempenhar os mesmos papéis de quando estávamos crescendo. Ao nos despedirmos, Melanie abraçou-me com força e disse: Obrigada por me ouvir. Acho que eu só precisava falar um pouco sobre o assunto, e eu agora entendo melhor, mas não estou preparada para abandonar tudo, não ainda. Seu espírito estava obviamente mais iluminado, como ela mesma disse, o queixo para cima novamente. Além disso, Sean precisa apenas crescer, e ele tem que crescer, você não acha? Sem esperar por uma resposta, virou-se e a passos largos atravessou o caminho de folhas caídas. O interior de Melanie, na verdade, aprofundara-se, mas muitas outras semelhanças entre sua infância e sua vida atual permaneceram fora de seu conhecimento. Porque uma jovem mulher brilhante, atraente, cheia de energia e capaz como Melanie necessitava de um relacionamento tão cheio de dor e de opressão como o que mantinha com Sean? Porque para ela e para outras mulheres que cresceram em lares profundamente infelizes em que a carga emocional era pesada demais e as responsabilidades grandes demais, o que parece bom e o que parece ruim confundiram-se e emaranharam-se e finalmente tornaram-se uma coisa só. Por exemplo, na casa de Melanie, a atenção dos pais era desprezível devido à desorientação geral dos membros da família. Na medida em que eles tentavam adaptar-se à personalidade desintegradora da mãe, os esforços heróicos de Melanie para lidar com os serviços de casa eram recompensados com a coisa mais próxima de amor que ela experimentara, a grata dependência de seu pai com relação a ela. Os sentimentos de medo e de ser sobrecarregada, que seriam naturais numa criança em tais circunstâncias, eram obscurecidos pelo senso de competência que cresceu fora das necessidades de ajuda de seu pai e da inadequação de sua mãe. Carga violenta para uma criança, ser tratada com mais rigor que um dos pais e ser indispensável ao outro. Esse papel na infância formou sua identidade como sendo a salvadora, que podia sair da dificuldade e do caos, resgatando as pessoas a seu redor através de sua coragem, de sua força e de sua predisposição invencível. Esse complexo de salvadora parece mais saudável do que é. Enquanto ter força numa crise é louvável, Melanie, como outras mulheres de passados semelhantes, precisava da crise para sobreviver. Sem tumulto, tensão ou uma situação desesperadora para controlar, os sentimentos enterrados de família, de ser oprimida emocionalmente, viriam à tona e tornar-se-iam ameaçadores demais. Quando criança, Melanie foi a ajudante de seu pai, assim como mãe para os outros filhos. Mas ela era também uma criança que precisava dos pais,
E uma vez que sua mãe estava psicologicamente perturbada e seu pai inacessível demais, suas próprias necessidades não foram satisfeitas. Os outros filhos tinham Melanie para incomodá-los, preocupar-se com eles, cuidar deles. Melanie não tinha ninguém. Não estava apenas sem uma mãe, tinha também que aprender a pensar e agir como adulta. Não havia lugar nem tempo para expressar seu próprio pânico, e logo ela começou a encarar como sendo normal a falta de oportunidade para se deixar levar por emoções. Imaginava que, fingindo ser uma pessoa crescida, conseguiria esquecer que era uma criança amedrontada. Em pouco tempo, Melanie não apenas sobrevivia no caos, mas na verdade exigia de si mesma essa sobrevivência. O peso que ela carregava ajudava a evitar sua própria dor e pânico. Ele a afundava e aliviava ao mesmo tempo. Mais que isso, o senso de valia que ela desenvolveu foi o resultado de carregar responsabilidades que estavam muito além de sua capacidade como criança. Ela tinha aprovação através do esforço, cuidando de outros e sacrificando seus próprios desejos e necessidades pelos desejos e necessidades deles. Assim, o martírio também tornou-se parte de sua personalidade e combinou com seu complexo de salvadora, transformando-a numa espécie de imã para alguém que atraísse problema, alguém como Chão. É útil que recapitulemos alguns aspectos importantes do desenvolvimento da criança para que entendamos melhor as formas que atuam na vida de Melanie, pois, devido às circunstâncias incomuns de sua infância, o que seriam de outra forma sentimentos e reações normais tornaram-se perigosamente exagerados em Melanie. Para crianças que crescem numa família estruturada, é natural alimentar fortes desejos de livrar-se do pai ou da mãe para ter o outro só para si. Os garotinhos desejam ardentemente que o papai desapareça para poderem ter todo o amor e atenção da mamãe. E as garotinhas sonham em substituir sua mãe como esposa do papai. Muitos pais já receberam propostas de seus filhos do sexo oposto que expressam esses desejos. Um garoto de 4 anos diz à mãe: "Quando eu crescer, vou casar com você, mamãe." Ou uma garota de 3 anos diz a seu pai: "Papai, vamos ter nossa própria casa juntos, sem a mamãe?" Esses desejos, muito normais, refletem alguns sentimentos mais fortes que uma criança pequena experimenta. Ainda assim, se algo realmente acontece ao rival invejado, resultando no dano ou ausência daquele membro da família, o efeito na criança é devastador. Quando a mãe em uma família é perturbada psicologicamente, se possui uma doença física crônica, se é viciada em álcool ou em drogas, ou se é ausente física ou emocionalmente por qualquer outro motivo, então a filha, normalmente a mais velha, se há 2 ou mais, é quase invariavelmente eleita para preencher a posição vaga devido à doença ou ausência da mãe. A história de Melanie exemplifica os efeitos de tal promoção sobre uma garotinha. Devido à presença da doença mental debilitante em sua mãe, Melanie tornou-se herdeira da posição de dirigente feminina da casa. Durante os anos em que sua própria identidade estava se formando, ela foi, em muitos aspectos, mais companheira de seu pai do que filha dele. Quando discutiam e resolviam os problemas da casa, agiam como se fossem casados. De certa forma, Melanie teve pai só para si, porque o relacionamento que tinha com ele era profundamente diferente do que seus irmãos tinham. Ela era quase que rival dele. Ela também foi, por muitos anos, muito mais forte e mais estável que sua mãe doente. Isso significava que os desejos normais de infância de Melanie de ter o pai só para si foram realizados, mas às custas da saúde de sua mãe e, finalmente, da vida de sua mãe. O que acontece quando se concretizam os primeiros desejos de infância de ver-se livre do genitor do mesmo sexo e obter só para si o genitor do sexo oposto? Há 3 consequências que são extremamente poderosas, determinantes da personalidade e que operam inconscientemente. A primeira é culpa. Melanie sentiu-se culpada quando recordou o suicídio de sua mãe e seu fracasso em evitá-lo, o tipo de culpa que qualquer membro da família sente naturalmente diante de tal tragédia. Em Melanie, essa culpa consciente era exacerbada por seu senso superdesenvolvido de responsabilidade pelo bem-estar de todos os membros da família, mas, em adição a essa carga pesada de culpa consciente, ela carregava um fardo ainda maior.
A realização de seus desejos de infância de ter o pai só para si produziu em Melanie uma culpa inconsciente, além da culpa consciente que sentia por não ter evitado que a mãe doente psicologicamente cometesse suicídio. Isso, por sua vez, gerou uma queda por compensação, uma necessidade de sofrer e suportar a opressão como castigo. Essa necessidade, combinada com a familiaridade de Melanie com o papel de mártir, criou nela algo perto do masoquismo. Havia conforto, se não prazer real, em seu relacionamento com Sean, com toda a dor e solidão inerentes e a responsabilidade opressiva. A segunda consequência são os sentimentos inconscientes de desconforto com as implicações sexuais de ter para si o pai desejado. Normalmente, a presença da mãe, ou nesses dias de frequentes divórcios, de uma outra companheira ou parceira sexual para o pai, como uma madrasta ou uma namorada, traz segurança tanto para o pai como para a filha. A filha está livre para desenvolver uma sensação de si mesma de ser atraente e amada aos olhos do pai, enquanto está protegida pela manifestação pública dos impulsos inevitavelmente gerados entre eles, através da força do laço dele com uma mulher adulta apropriada. Um relacionamento incestuoso não se desenvolveu entre Melanie e seu pai, mas dadas as circunstâncias, certamente poderia desenvolver-se. A dinâmica atuante naquela família está frequentemente presente quando um relacionamento incestuoso se desenvolve entre pais e filhas. Quando a mãe, por qualquer motivo, abdica de seu papel apropriado como parceira de seu marido e mãe de seus filhos e faz com que uma das filhas tome seu lugar, está forçando sua filha não apenas a assumir suas responsabilidades, mas também a correr o risco de tornar-se objeto das investidas sexuais do pai. Enquanto isso, faz parecer que toda a responsabilidade é da mãe. Na verdade, é sempre total responsabilidade do pai, se o incesto ocorre. Isso porque, como adulto, é obrigação dele proteger sua filha, ao invés de usá-la para sua satisfação sexual. Além do mais, mesmo que o pai nunca se aproxime da filha sexualmente, a falta de um laço matrimonial forte entre os pais e a suposição da filha de seu papel de mãe na família ajudam a aumentar o sentimento de atração sexual entre pai e filha. Devido ao relacionamento íntimo, a filha fica inconfortavelmente ciente de que o interesse especial de seu pai por ela tem, até certo ponto, implicações sexuais. Ou a disponibilidade emocional incomum do pai faz com que a filha direcione para ele seus sentimentos sexuais que estão brotando, mais do que direcionaria sob circunstâncias normais. No esforço de evitar a violação, mesmo em pensamento, do poderoso tabu do incesto, ela pode se insensibilizar a grande parte de seus sentimentos sexuais ou a todos eles. A decisão de fazer isso é novamente inconsciente, uma defesa contra o impulso mais ameaçador de todos, a atração sexual por um dos pais, porque a decisão é inconsciente, não é facilmente examinada e modificada. O resultado é uma jovem mulher que possivelmente se sentirá desconfortável com qualquer sentimento sexual por causa da violação inconsciente do tabu relacionado a esse sentimento. Quando isso acontece, o cuidado excessivo possivelmente será a única expressão segura de amor. A primeira forma de Melanie relacionar-se com Sean foi sentindo-se responsável por ele. Essa forma tornara-se há muito tempo seu jeito de sentir e expressar amor. Quando Melanie tinha 17 anos, seu pai substituiu-a por sua nova mulher, um casamento que ela aparentemente recebeu com alívio. Sentiu tão pouca amargura pela perda de sua função em casa, provavelmente devido em grande parte ao aparecimento de Sean e seus colegas, para quem ela desempenhava muitas das mesmas funções que desempenhara previamente em casa. Se aquela situação não se transformasse em casamento entre Sean e ela, Melanie provavelmente enfrentaria uma profunda crise de identidade. Como isso ocorreu, ela ficou imediatamente grávida, recriando assim sua função de babá, enquanto Sean cooperava, começando, como o fez seu pai, a ficar ausente a maior parte do tempo. Ela mandou dinheiro para ele mesmo quando estavam separados, competindo com a mãe de Sean para ser a mulher que melhor cuidava dele. Era uma competição em que ela já ganhara de sua própria mãe no relacionamento com seu pai. Durante a separação de Sean,
Quando apareciam homens em sua vida que não exigiam seus cuidados maternos e que de fato tentavam reverter os papéis, oferecendo a ela mais ajuda do que precisava, ela não conseguia relacionar-se emocionalmente com eles, somente sentia-se confortável na posição de zelosa. A dinâmica sexual do relacionamento de Melanie com Sean nunca proporcionaram um laço tão forte entre eles quanto a necessidade dele de seus cuidados. De fato, a infidelidade de Sean simplesmente ofereceu a Melanie uma nova reflexão de suas experiências de infância. Por causa da doença mental avançada, a mãe de Melanie tornou-se outra mulher, cada vez mais vaga e raramente visível, no quarto do fundo da casa, removida emocional e fisicamente da vida e dos pensamentos de Melanie. Esta conseguia relacionar-se com sua mãe mantendo distância e não pensando nela. Mais tarde, quando Sean tinha um outro interesse amoroso, aquela mulher também era vaga e estava longe. Não era tida como uma ameaça real, mas como uma parceira de certa forma assexuada. Vale lembrar que o comportamento de Sean havia tido precedentes. Antes de se casarem, o padrão de vida que estabelecera era de procurar a companhia de outras mulheres, enquanto permitia que Melanie cuidasse de seus interesses mais práticos e menos românticos. Melanie sabia daquilo e mesmo assim casou-se com ele. Após o casamento, ela iniciou uma campanha para mudá-lo, através de sua força de vontade e de seu amor. O que nos leva à terceira consequência da realização de Melanie dos desejos e fantasias de infância, sua crença na própria onipotência. Crianças normalmente acreditam em si próprias, em seus pensamentos e em seus desejos como sendo magicamente poderosos, a ponto de causar todos os acontecimentos significativos de sua vida. Comumente, no entanto, embora uma garotinha deseje apaixonadamente ser a parceira de seu pai, a realidade lhe ensina que ela não pode. Dessa forma ou não, ela finalmente aceita o fato de que a parceira do pai é a mãe. É uma grande lição de vida, a de que ela nem sempre pode concretizar, através de sua força de vontade, o que mais quer. Na verdade, essa lição colabora bastante para desfazer a crença em sua própria onipotência, a ajuda a reconhecer as limitações de seu desejo pessoal. No caso da jovem Melanie, entretanto, aquele forte desejo tornou-se realidade. Ela realmente substituiu a mãe por muitos anos. Aparentemente, por meio das forças mágicas de seus desejos e vontades, ela teve o pai só para si. Então, com uma crença destemida em sua força de vontade de concretizar o que desejava, ela era atraída para outras situações difíceis e psicologicamente carregadas que também tentavam mudar magicamente. Os desafios que ela mais tarde enfrentou subitamente, munida somente de sua força de vontade, um marido irresponsável, imaturo e infiel, o peso de educar 3 crianças, realmente sozinha, problemas sérios de dinheiro e um programa acadêmico exigente, conjugado com emprego de período integral, são testemunhos disso. Sean proporcionou a Melanie uma completa derrota no que diz respeito a seus esforços de mudar uma pessoa através da mera vontade, e satisfez as outras necessidades criadas por sua função pseudo-adulta quando criança, dando a ela ampla oportunidade de sofrer e suportar e de evitar a sexualidade enquanto exercia sua preferência por cuidados. Deveria estar claro, a esta altura, que Melanie não era, de forma alguma, uma vítima desafortunada de um casamento infeliz. Muito pelo contrário. Ela e Sean satisfizeram todos os desejos psicológicos mais profundos um do outro. Era um ajustamento perfeito. O fato de os oportunos presentes financeiros da mãe dele bloquearem convenientemente qualquer tendência ao seu crescimento e maturidade era certamente um problema para o casal, mas não o problema como Melanie preferiu enxergar. O que estava realmente errado era o fato de ali estarem 2 pessoas cujos insalubres padrões de vida e atitudes em relação ao mundo, embora diferentes, se entrosavam tão bem, na verdade, que possibilitavam um ao outro permanecer nessa insalubridade. Imagine os dois, Sean e Melanie, como dançarinos no mundo em que todos são dançarinos e crescem aprendendo sua rotina individual. Devido a acontecimentos e personalidades específicos, e mais que tudo, ao aprender as danças que foram executadas por eles durante a infância, Sean e Melanie desenvolveram separadamente um único repertório de passos, movimentos e gestos psicológicos.
Então, certo dia, encontraram-se e descobriram que suas danças parecidas, quando executadas juntas, sincronizavam-se magicamente, numa dupla extraordinária, num pas de deux perfeito de ação e reação. Cada movimento realizado por um era correspondido pelo outro, resultando numa coreografia que permitia as suas danças unidas fluírem ininterruptamente em pêndulo. Todas as vezes que ele abandonava uma responsabilidade, ela a tomava imediatamente para si. Quando ela assumiu toda a carga familiar de educar a família, ele caiu fora, dando a ela bastante espaço para desempenhar sua tarefa com zelo. Quando procurava na pista uma outra companhia feminina, ela suspirava aliviada e dançava mais rápido para distrair-se. Enquanto ele dançava para fora da pista, ela realizava um perfeito passo de espera, em pêndulo. Para Melanie, a dança podia ser excitante algumas vezes e, com mais frequência, uma dança solitária, ocasionalmente embaraçosa ou exaustiva. Mas a última coisa que queria era parar com a dança que conhecia tão bem. Os passos, os movimentos, tudo parecia tão certo que deu à dança o nome de amor.